A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 170, diz que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor e etc. A resolução número 3489 decorre que os comerciantes ficam proibidos de oferecer descontos por pagamentos efetuados em dinheiro, cartão de débito ou cheque, em detrimento, fundamentalmente, das classes mais pobres, que pagam à vista com o acréscimo relativo ao custo do dinheiro no tempo. O artigo 1º da Constituição Federal alçou a fundamento da República Brasileira os valores sociais da livre iniciativa. Entre os valores sociais está o de oferecer descontos a quem desembolsa dinheiro à vista para fazer suas compras, seja para economizar deliberadamente, seja porque não tem acesso a cartão de crédito. Trata-se de uma intervenção execrável do poder público na ordem econômica que fere o livre exercício da atividade econômica, violando assim o disposto do parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal, que diz: é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Hoje, Direito e Justiça em Foco aborda um tema importantíssimo. É o projeto de lei 31/2013. E para conversar sobre esse tema importantíssimo, como disse, nós convidamos o eminente culto desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Carlos Henrique Abrão. Ele é uma pessoa bastante afável, como são todos os desembargadores, sempre prontos a atender o jurisdicionado e conversar com o jurisdicionado, como hoje, por exemplo, ele vai conversar com você, caríssimo telespectador, que é um jurisdicionado e que também faz parte da sociedade brasileira. Ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como disse, doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, especialização em Paris, bolsista convidado pela Universidade de Coimbra, em Portugal, pesquisador pela Universidade de Heidelberg, Alemanha, docente na Escola da Magistratura e Centro de Extensão Universitária, agraciado com a medalha Rio Branco, autor de 28 monografias e 500 artigos em revistas especializadas. Este é um currículo resumido, é óbvio, porque ele é muito mais do que isso. Como vai, desembargador? Tudo bem? Tudo bem, felizmente. Muito obrigado pelo convite, muito honroso estar aqui na sua presença. Aqui é o seguinte, caríssimo desembargador Carlos, esse é o programa do Judiciário. Sim. Porque nós edificamos esse programa para falar do Judiciário, do Ministério Público e também da nobre classe dos advogados. E você sabe muito bem que é de interesse público. Aquilo que nós conversamos aqui é muito bom porque a sociedade precisa ouvir a verdade, a informação correta. E tenho certeza absoluta que hoje ela vai ouvir a informação correta. Bom, mudança na sistemática do uso do cartão de crédito favorece ao consumidor de menor renda? Sem dúvida, o Decreto Legislativo 31 de 2013, do senador Roberto Requião,
que era alterar uma norma de 1989 que previa o mesmo preço no pagamento com o cartão ou em dinheiro, à vista. É uma tentativa de se alterar uma legislação sobre o fundamento de que, como a inflação está controlada e a partir da introdução do Plano Real em 1994, não existe mais motivo para que permaneçam preços igualados. Inclusive porque já se disse que estão embutidas as tarifas e as demais despesas do cartão no preço que o lojista cobra quando revende seus produtos. Mas me diga uma coisa, Abrão, com toda a sinceridade da minha pergunta, eu às vezes vou às lojas, como você também, nós somos normais, não é? Além do nosso trabalho, nós somos pessoas normais e fazemos aquilo que todo mundo faz. Sim. Nós vamos às lojas, vamos comprar uma certa mercadoria. Eu, por exemplo, vou com a minha família, minha mulher, minhas filhas, e quero comprar algo, não é? E digo o seguinte, eu quero pagar em dinheiro. Você me faz um desconto bom? E eles me dizem, não. Por que isso? Você pode, por gentileza, explicar? Atualmente, o sistema funciona baseado naquilo que nós entendemos ser um capitalismo financeiro. Então, não há interesse, salvo raras exceções, do recebimento em espécie, até por uma questão de segurança, porque hoje teriam que trabalhar o comércio de uma forma em geral com serviço de coleta de recursos, de dinheiro, transportadoras de valores. Então, eles preferem que tudo se dê através do cartão de crédito e preferencialmente do cartão de débito. Agora, essa reclamação ou essa sugestão, todos nós que queremos pagar à vista em dinheiro, em espécie, em dinheiro de contado, como se diz, nós sentimos, porque os lojistas não oferecem desconto. E quando o fazem, o desconto é mínimo, de 5%. Então, no fundo, se está estimulando, direto ou indiretamente, o consumo por intermédio de prestações a serem pagas sem juros, que são 6 prestações. Entretanto, os lojistas, aqueles que recebem esses numerários, eles já repactuam esses valores com as suas empresas financeiras ou as próprias empresas de fatorização, tendo ainda um outro lucro sobre esse valor. Daí porque não há interesse hoje no recebimento em dinheiro dessas vendas realizadas. Porque é lucro sobre lucro, então. Exatamente. É um lucro multiplicado. Porque e quem perde com isso é o consumidor. E fazendo um parêntese, no Brasil os preços já são elevados. Se nós formos fazer uma comparação com outros países desenvolvidos, como Estados Unidos e na Europa, os preços do Brasil eles estão acentuadamente maiores, não só em relação a mercadorias, como propriamente em relação a veículos e imóveis. Hoje os preços praticados nos Estados Unidos e na Europa são muito mais favoráveis do que no Brasil, que é um país emergente. São sim. Olha, eu me lembro, e aqui a gente costuma dar exemplos concretos, né? Eu recentemente fui a Orlando e levar o meu netinho e a minha netinha para Disney, e quando a gente leva as nossas crianças para lá, nós é que aproveitamos mais, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Não é verdade? Isso é verdade. Então a gente aproveita também e faz algumas compras, não é? Certo. Você sabe que eu fui numa daqueles outlets, né? E eu vi uma camisa de marca, Michael Kors, se não me engano, Michael Kors. Eu não dei muita importância. E aí eu fui pagar no caixa $13. Uma camisa de marca, $13. E eu trouxe e usei a camisa, achei excelente. Muito bom. Eu falei, puxa, por que eu não comprei mais? Então, veja, $13 que eu paguei esta camisa, que deve custar uma faixa aqui no Brasil de 200, 250 ou R$300. Então, é verdade. No exterior, nós conquistamos preços melhores. Lá no exterior, nós temos, além da qualidade do produto, nós temos o preço bem menor. Então, o Brasil, essa justificativa da classe empresarial, que a tributação aumenta o valor final do produto, não é verdadeira. Nós temos impostos em cascatas, temos a necessidade de fazer uma reforma tributária, isso é inadiável. Todos os candidatos à presidência estão dizendo isso. O Brasil pratica hoje um sistema tributário irracional que expulsa o empresário daqui, e as grandes empresas hoje estão produzindo na China, na Índia, em outros países, não mais aqui no país, porque a tributação não favorece. Agora, como as notas fiscais já têm que declinar quanto de tributação nós pagamos,
nós estamos vendo que o produto assim mesmo é caro. O Brasil pratica o preço de um veículo, para se ter uma ideia, que na Alemanha esse veículo custa R$80 mil comparativamente. E aqui no Brasil esse veículo está sendo vendido por 300, 350 mil reais. Só um exemplo, esse veículo que vai chegar aqui no Brasil, o Porsche Macan, já tem na fila 300 pessoas querendo comprar. O veículo vai ser vendido aqui por 330 mil. Nos Estados Unidos ele está saindo por $40 mil. Então aí nós temos uma impressão do que se acontece nos países emergentes e nos países desenvolvidos. Mas por quê? Nós temos muito dinheiro para gastar? Eu, pelo menos, não tenho. Acredito que você também não. A maioria da população não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então o empresário precisa saber qual vai ser a opção dele. Ou vender pouco e caro, ou vender em quantidade. Claro. Para a maioria que tem o crédito menor, né? Claro. Aprovado. Agora, veja, esse impacto do decreto legislativo do senador Roberto Requião... Sim, a pergunta que eu ia fazer agora para você. Pode, por favor. Ele vai ter várias alternativas e várias disfunções. Por quê? Ele vai impactar primeiro no sistema tributário, né? Porque hoje todas as lojas elas já emitem a nota fiscal automaticamente fiscalizadas pela Secretaria da Fazenda ou pela própria Prefeitura, quando for prestação de serviço, ou quando vem cumulativamente, o ICMS. O que vai acontecer isso? Vai favorecer a maior circulação de dinheiro, vai interferir também na segurança do próprio consumidor, porque o consumidor, quando vai comprar um determinado bem, ele leva no bolso hoje, até por questão de deslocamento, ele leva menos dinheiro hoje. Claro. A maioria vou com cartão de crédito ou cartão de débito. Claro. Então vai aumentar a insegurança nas lojas, nos grandes centros comerciais. Porque o fato de você pagar em dinheiro vai também obrigar o vendedor a ter um movimento maior de dinheiro no caixa. Isso não é interessante. Então, até que ponto nós vamos dar um desconto que justifique a circulação de riqueza? O Banco Central vai ter que emitir mais moeda? Vai ter mais moeda em circulação? Não, claro. E qual será esse impacto? Sistema tributário, nós vamos ter mais sonegação, mais evasão? Então, todas essas condicionantes devem ser analisadas quando o decreto voltar para a análise da Câmara dos Deputados. Porque ele parte do Senado para aprovação na Câmara. Sim. Então, tudo isso precisa ser conjunturalmente analisado. E não seria o momento de ressuscitar o cheque, o pagamento em cheque? Então, porque nós vemos nas lojas, não aceitamos pagamento em cheque. Né? O cheque está desmoralizado. Se fosse só o cheque, nós estaríamos mais tranquilos. Mas algumas lojas não aceitam pagamento de cartões e, inclusive, de algumas bandeiras. Por quê? Verdade. Porque o valor realmente é mais elevado. É verdade, é verdade. Da taxa de administração. Então quer dizer que essa reclamação, esses preços, não é, que você aborda, eles são realmente bastante complicados, porque aqui o nosso consumo é grande e pagamos um preço superior àquele do valor real da mercadoria. É isto? Exatamente, porque hoje o consumo, de uma forma geral, está reduzido. Nós temos uma redução industrial da produção e também, consequentemente, no comércio. Inclusive, recentemente, o presidente da Associação Brasileira dos Shoppings disse que a abertura de muitos shoppings no Brasil, em grandes cidades, vai provocar o fechamento, como está nos Estados Unidos. Hoje nós temos em grandes estados americanos shoppings fechados e abandonados. Certo. Por quê? Porque não existe uma demanda, aquele estopim do consumo já caiu, hoje já não existe mais aquela ebulição. Então o impacto dessa medida do dinheiro precisaria ver se o consumidor também tem poder aquisitivo. E se os bancos vão financiar essas compras na cadeia produtiva específica. Então, a mudança dos preços finais aos consumidores não poderão gerar aumento da insegurança ou práticas tributárias ilícitas? Ou seja, cobra-se mais caro, mas declara-se menos ao fisco? Isso pode ocorrer naturalmente, porque você não sabe quanto vai praticar de preço final o vendedor, né? O comerciante. Se ele diz que está um preço, ele pode dar um desconto à vista e falar que deu um desconto menor e está registrando um outro valor. Então vai, inclusive, agilizar que o fisco pratique uma fiscalização diferenciada naquele que produziu o produto. Agora, as lojas colocam lá desconto de 30%, 40%, 50%, mas nenhuma delas diz qual é o preço. É verdade. Não existe um preço declarado. É verdade. E quanto você deveria ter o preço, em cima do preço, outra especificação. E quando elas dão um desconto maior, porque elas elevaram o preço final
para produzir um desconto proporcional. Então, na realidade, o consumidor está sendo ilaqueado a sua boa-fé. É verdade, porque se o preço, se o empresário, o comerciante coloca uma mercadoria exposta na vitrine e coloca o preço real, aquele que cobrava anteriormente, que agora ele está mudando, ele teria que manter aquele preço e dizer 50% sobre esse preço. Exatamente. Não é? Mas isso, não acontece não isso. se faz isso. Agora, em relação ao cheque, 99% dos estabelecimentos não querem mais saber do cheque. Agora, existem outras legislações mais avançadas, como em Portugal e outros países europeus, em que o banco é obrigado, aberta a conta, a receber o cheque e responder por um determinado limite. Em Portugal, de R$1.000, na Espanha, 1.500, em outros países. E se houvesse isso, evidentemente o empresário receberia o cheque, porque ele saberia que aquele limite não está sendo ultrapassado. Hoje não adianta a gente ter um cheque especial se o cheque especial já foi estourado. É verdade. Você, como nós estamos falando em tributos, né, eu gostaria de perguntar a você o seguinte. Isso, por experiência, a gente vai fazer uma compra no exterior, principalmente, vamos colocar os Estados Unidos aqui, né? Orlando. Uhum. Então, lá você paga na boca do caixa, já o imposto já é aumentado na compra. Lá, por exemplo, é 7% a 8%. Sim. Não é? Uhum. É uma taxa que você paga na hora. E essa taxa vai diretamente para o governo. Isso é indiscutível. Você não acha que isto poderia ser feito aqui no Brasil? No Brasil existe um verdadeiro manicômio tributário, infelizmente. E principalmente em termos de ICMS. Cada estado pratica uma alíquota diferenciada. E depois tem ainda o repasse do PIS, do CONFINS e do PASEP. Tudo isso, quer dizer, fica uma confusão generalizada. O Brasil precisaria ter uma alíquota fixa e determinar que os estados da federação pudessem cobrar e o CONFAS autorizasse essa harmonia. Por isso que não sai a reforma tributária. A reforma tributária. Mas por que será que eles não abrem, não é? Abrem já as portas da consciência, não é verdade? E já programam uma reforma tributária de vez. Enquanto não houver um corte sistemático e frontal nas despesas públicas, toda a reforma tributária será adiada. O primeiro passo é que o governo federal centralize a nomeação de funcionários, principalmente comissionados, em cargos específicos, e também que reduza as despesas do Estado brasileiro, porque hoje a dívida pública do Brasil ela está quase na casa de 2 trilhões. É verdade. E isso vai ter que ser estudado e vai ter que ser enfrentado em 2015, que é um problema gravíssimo. Muito bem, vamos seguir aqui com o rol de perguntas que temos, para que você possa informar o nosso querido telespectador. A margem de lucro do comércio em geral sempre foi objeto de reclamação. Os preços do Brasil são superiores em alguns produtos aos praticados em alguns produtos e serviços da Europa e nos Estados Unidos. Isso procede, né? Existe uma Como nós já conversamos mais ou menos sobre isso. Exatamente. Mas eu gostaria que você estendesse um pouco mais. Existe uma reclamação geral do empresário que o lucro ainda não é o suficiente. Mas para que o empresário possa ter uma ideia, na Europa, nos Estados Unidos, a margem de lucro é mínima. Por quê? Porque lá existe uma certa permanência do produto, da marca, por anos. Aqui as empresas são abertas e depois de 3, 4 anos já querem obter um superfaturamento. Ou até querer demonstrar um artificialismo do lucro. Nós precisamos ter um lucro hoje que seja aquilo que o Bulhões Pedreira falava sobre preços. Sim. Um lucro visível, mas que o lucro não encareça tanto para o consumidor e que possibilite a permanência do empresário na sua atividade empresarial. O que não se pode hoje conceber é que muitas empresas, principalmente multinacionais, pratiquem preços elevados no Brasil, que é um país emergente, para destinar esses lucros para as matrizes. Né? Nós temos que praticar lucros que sejam compatíveis com os salários, com as remunerações do povo brasileiro. O salário mínimo hoje no Brasil está 700 e poucos reais, 750 reais. Enquanto que hoje se discutia há pouco tempo atrás na Suíça o salário mínimo de 10 mil reais. É verdade. Então esses patamares todos precisam ser levados em consideração. Então os preços no Brasil, eles apresentam produtos de qualidade inferior se comparados com a Europa e Estados Unidos e preço muito superior. Então tem alguma coisa errada que nós precisamos traduzir isso em reformas, ou com reforma tributária,
ou então com outras facilidades. Por exemplo, na Zona Franca de Manaus existe uma isenção à imunidade completa, mas os produtos que chegam aos outros centros desenvolvidos não chegam com barateamento de preço. Sobre esse aspecto, eu vou fazer um comentário que eu não posso perder essa oportunidade. Você fala que o salário mínimo está 760, o salário do Estado de São Paulo parece que é 741, uma coisa assim. O salário que se paga, não é, ao preso, à bolsa reclusão, é 950 e poucos reais. Esta é uma diferença bastante acentuada, que às vezes a gente não entende como que... Você sabe que nos Estados Unidos o preso paga um percentual por dia de permanência na cadeia? Sim, sim. O sistema na Alemanha também? É diferenciado. Inclusive na Alemanha eu tive a oportunidade de constatar que o preso ele tem um cartão e esse cartão vai dizer para ele qual é o dia que a pena está cumprida. E ele vai passar esse cartão, que é um cartão eletrônico, na cadeia, e a cadeia automaticamente será aberta. Quer dizer, cumprimento de pena lá não existe preso com prazo excedido. Não existe progressão, não existe absolutamente nada. Lá a coisa funciona absolutamente, mas nós precisamos ainda reformar o sistema penitenciário. Que também eu tenho um amigo que faz parte da segurança da corte de Orlando, nos Estados Unidos, e de vez em quando ele vem aqui para o Brasil, aí eu aproveito e converso com ele aqui no Direito e Justiça em Foco. É o Charles Saba. Ele fala muito bem o português. Sim, sim. Então, ele diz... Há necessidade de se fazer uma reforma geral nessa parte, inclusive na parte carcerária e na legislação brasileira. Certo. Então, ele diz isso, porque nos Estados Unidos o preso cumpre 85% da pena. Exatamente. E não tem essa história de diminuir, de progressão, absolutamente não. Bem, mas isso é um outro problema. Vamos aqui continuar com essa agradabilíssima conversa. A medida que depende de aprovação da Câmara dos Deputados poderá refletir na redução do endividamento das famílias em relação ao mau uso do cartão de crédito? Espera um pouquinho. Você vai responder após o intervalo, tá bem? Okay. Eu vou repetir depois a pergunta e você responde. Perfeitamente. Você aguarde que logo, logo retornaremos.